Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Começamos com a excursão viagem de Lula na Rússia e na China, mas Janja cometeu mais uma gafe, mais uma. Já pode pedir música, hein? E o que aconteceu? Ela reclamou junto ao presidente da China, aí me fugiu o nome aqui, hein? Xi Jinping, obrigado, Xi Jinping, sobre a questão do TikTok. Ela pediu e argumentou que o TikTok tem sido uma grande ameaça aqui para a democracia brasileira, porque pessoas de direita têm usado da rede social para disseminar notícias falsas. E isso causou um grande constrangimento. Segundo Xi Jinping, isso não é o assunto dele, até porque o Brasil tem direito e possibilidade de limitar o alcance do TikTok aqui no nosso país. Então, uma gafe tremenda. Lula até ficou bravo numa coletiva falando que esse assunto vazou por algum ministro, porque só tinha algumas pessoas reservadas nessa reunião, e em vez dele conseguir contornar isso, ele culpou o vazamento e ficou bravo com quem vazou e culpou a imprensa por disseminar essa notícia. Janja trazendo mais um constrangimento aí para o governo. Falando sobre o INSS, aquele golpe dos descontos nos benefícios, os aposentados vão ter direito talvez a ressarcimento. Mas, como era de se esperar, estão sendo vários golpes, né? Pessoas estão utilizando desse artifício para falar que as pessoas vão ter direito a um ressarcimento X, né, a um valor a ressarcir, só que tem que pagar um boleto para destravar isso, senão não vai liberar esse ressarcimento. Então isso é golpe, não caiam nisso. Se tiverem dúvidas, ligue 135 para se conversar sobre isso. E não começou ainda o ressarcimento, nem sabe se vai ser feito, como vai ser feito, mas é uma intenção do governo em fazer isso. Então, se alguém falar em ressarcimento, é golpe, é mentira. Falando sobre a deputada Carla Zambelli, ela foi condenada por unanimidade a 10 anos de prisão por ela ter invadido os sistemas do CNJ e ter inserido documentos falsos dentro do sistema do CNJ. Ela e mais um hacker foram condenados a 10 anos de prisão em regime fechado, e agora ela deve enfrentar um processo dentro da Câmara para ver se ela vai ter o mandato cassado ou não. Não vai ser presa já, ela tem ainda como recorrer recorrer através de embargos declaratórios, mas possivelmente nós teríamos talvez um braço de ferro entre a Câmara e o STF, porque o STF entende que ela, consequentemente, por causa da condenação, vai perder o mandato, e a Câmara fala que ela não perde o mandato, ela só vai perder o mandato se a Câmara aprovar a cassação do mandato dela. Veremos mais um capítulo, e isso em desdobramento ainda lá de 2022. Carla Zambelli aí provavelmente cassada e também será presa. Falando no mercado internacional, Trump teve uma viagem importantíssima na semana para o Oriente Médio, onde ele chegou a ser ovacionado na Arábia Saudita, onde ele conseguiu trazer também grandes investimentos, grandes contratos para os Estados Unidos, que ultrapassam aí as cifras dos 3 trilhões de dólares. Trump passando o chapéu na comunidade árabe, trazendo grandes contratos e fechando grandes acordos, e também na área política, ele estendendo a mão para a Síria, que sempre foi um país que teve divergências com os Estados Unidos. Agora tem um novo governo, derrubaram o ditador Elias Bashar Assad, e agora ele está estendendo a mão e estendendo uma bandeira de paz para que a Síria possa se desenvolver e crescer. Também estendendo a mão para que o Irã feche um acordo de paz com os Estados Unidos e acabe essa questão aí também de desenvolvimento de uma arma nuclear, que é o grande receio da comunidade ocidental com o Irã. Então, o Trump trazendo grandes acordos e também fazendo não grandes acordos na área política, mas conseguindo se relacionar e estender a mão para vários países que antes seriam desafetos. Falando sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, teve nessa semana um acordo, mas uma tentativa de acordo de cessar-fogo não ocorreu.
mas eles fizeram uma troca de prisioneiros e vão ter outros encontros, e a Rússia avaliou como uma ótima reunião e que eles têm avançado aí talvez para um desfecho positivo, acabando com essa guerra que já ceifou milhares de pessoas na Ucrânia e na Rússia também. Falando sobre mercado financeiro, só vou puxar aqui fusão entre Marfrig e BRF. A Marfrig já havia comprado uma participação na BRF e nessa semana eles fizeram uma proposta de adquirir totalidade da BRF, então Marfrig fazendo uma fusão e criando uma empresa com faturamento combinado anual de mais de 150 bilhões de reais. Molina, que é o grande pessoa por trás dessa fusão, né, que é o fundador da Marfrig, ele é um rapaz que é um empresário que veio de baixo. Ele foi emancipado pelos seus pais para abrir a primeira empresa aos 16 anos e ele que fundou a Marfrig, cresceu com a Marfrig e a Marfrig comprando aí agora a BRF. BRF é responsável por grandes marcas como Perdigão e Sadia, marcas emblemáticas aqui no mercado brasileiro. Marfrig muito forte, maior processadora de carnes do mundo e agora vindo aí para ser talvez a maior processadora de carnes aviárias, não é carnes aviárias que fala antes, é carnes de frango, né? Pode ser aviária, acho que carnes brancas do mundo com a BRF. E falando sobre carne de frango, o Brasil registrou hoje o primeiro caso de gripe aviária numa granja comercial. Foi numa granja no Rio Grande do Sul, 17 mil aves morreram, parte em decorrência pela gripe aviária e parte foi abatida por controle sanitário. O Ministério da Saúde já agiu rapidamente e isolou uma área de 10 quilômetros. Então, numa área de 10 quilômetros dessa granja não pode ser comercializado nenhum tipo de ave e vão abater essas aves para tentar conter essa gripe aviária. Não faz mal para o ser humano, mas acaba impactando e gerando um transtorno enorme ali para os frangos por causa desse vírus. Como consequência, a China congelou por 60 dias preventivamente a importação de carnes de frango do Brasil. E o Rio Grande do Sul está impossibilitado de exportar carne de frango por enquanto. Falando sobre dólar e bolsa, dólar fecha em 5,66. Na semana ele fecha estável, numa leve alta de 0,26 e hoje operando numa leve baixa de 0,20. Então, dólar entre a semana passada e essa estável, fechando a 5,66. E Bovespa com uma leve queda no dia de hoje, após bater um recorde no dia anterior, ontem, quinta-feira, ultrapassando aí os 139 mil pontos e fechando a semana com alta de 1,78, impactado diretamente pela paz que está nessa semana no mercado mundial e também ainda colhendo os frutos aí de um possível acordo entre China e Estados Unidos que pode sair nos próximos dias, mas que também está congelado e diminuíram as tarifas por enquanto estão costurando este acordo. Falando sobre Brasil, estamos tendo a CPI das bets no Brasil e na semana nós tivemos o caso da Virgínia depondo lá como testemunha, um caso muito emblemático de uma pessoa famosa lá, onde nós tivemos até selfie e pessoas pedindo autógrafos e seguindo ela nas redes sociais. Mas, segundo o especialista, esse impacto para a Virgínia foi negativo nas redes sociais, onde ela perdeu mais de 200 mil seguidores após ela depor ali na CPI das bets. Então, por um lado, acaba tendo alcance nacional, muitas pessoas que talvez não a conheciam, vi algumas pessoas relatando isso, falando quem que era a Virgínia, talvez vivia numa bolha e não conhecia ela, mas, por outro lado, para ela está sendo ruim, porque nas mídias sociais ela acabou perdendo seguidores, mas foi emblemático, porque ela foi com uma blusa com a filha dela impressa na blusa, foi sem maquiagem, um óculos passando um ar mais de sobriedade, ela confundiu um microfone como canudo, não sei se para viralizar, mas ela acabou confundindo, foi tomar a água dela no microfone. E, por outro lado, ela acabou fazendo uma promoção nos seus produtos, onde ela acabou tendo uma venda muito expressiva. Então, a Virgínia fazendo do limão uma limonada, expert aí no assunto de marketing.
E falando sobre os famosos ainda, falando sobre o Didi, o rapper Didi, lá dos Estados Unidos, está passando por um julgamento, onde ele pode pegar de 15 anos à prisão perpétua, caso seja condenado. E o Justin Bieber, na semana, emitiu um comunicado, segundo uma revista, dizendo que ele não sofreu nenhum tipo de violência quando convivia ali com o rapper Didi, e que ele não teve nenhum problema. Muitos famosos sendo citados, podemos ter vários desdobramentos desse julgamento, que pode ser emblemático aí no mundo do entretenimento, um rapper extremamente rico e famoso, talvez, passando o resto da sua vida, que tem ainda, né, tá com 55 anos o rapper, passando o resto da sua vida numa prisão. Gente, eu acho que é isso. As principais notícias da semana foram essas. Que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom descanso. Nos vemos na semana que vem. Bye!